Ok. Bom, vamos começar a nossa aula 31. E, como sempre a gente vai fazer uma oração antes de começar. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Te damos graças, Senhor, porque Tu és tudo em nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Mas te pedimos também, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito, para que tudo que seja dito aqui, Senhor, seja da Tua vontade, Senhor. Por favor, Senhor, nos conduz como canal do Teu Espírito Santo. Para isso, nos perdoa os pecados, nos conduz, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. E tudo aquilo, Senhor, que possamos dizer hoje, Senhor, seja da Tua vontade. Tu que és a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Tu que és o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Senhor, muito obrigado. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estarão aqui ou de alguma forma assistirão nos dias subsequentes. Abençoa a vida de cada um e abri o entendimento, Senhor, para aquilo que Tu queres falar no dia de hoje. Nós te pedimos, Senhor, por todas as nossas preocupações, Senhor, que Tu possas, Senhor, dissolvê-las, Senhor. Que Tu possas derramar Tuas graças e Tuas bênçãos misericordiosas, Senhor. Tem misericórdia de nós, que somos imperfeitos, que nos preocupamos, Senhor, com todas as coisas que nos afastam de Ti, que damos importâncias para outras coisas, senão o Senhor. Mas, Senhor, nesse momento, nós Te entronizamos, Senhor, como Senhor das nossas vidas. Senhor, nos revela, Senhor, a Tua vontade, através da ação do Teu Santo Espírito sobre esses versos que nós vamos ler e estudar no dia de hoje. É o que Te pedimos, Senhor, no nome poderoso daquele que está acima de todo outro nome, de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos começar aqui a nossa aula 31. E deixa eu clicar aqui nos slides. Hoje é o capítulo 21 e 22. E vamos lá. Então, a gente vai continuar aqui a gente viu que Paulo tinha terminado as suas viagens e estava voltando, ele queria voltar para Jerusalém para prestar contas, e também porque ele queria levar dinheiro para aquelas pessoas que passavam fome, certo? Então, ele arranjou, né, era um cara que, como a gente viu, ele era seguido, né, os seus seguidores de Paulo, né, eles estavam, e Paulo queria realmente que as pessoas fossem testemunhas de que ele entregou o dinheiro, certo, para as pessoas que passavam fome. Nós vamos ver na aula de hoje que a igreja cresceu ao ponto de dezenas de milhares de pessoas em Jerusalém. Só em Jerusalém eram dezenas de milhares de pessoas. Ou seja, aquilo que há alguns anos era simplesmente 120, né? Hoje, o que eu digo na época de Paulo, chegava a dezenas de milhares de pessoas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a igreja era uma igreja séria, de homens sérios, onde o Espírito Santo deixou a sua marca, certo? Onde ali acontecia sinais e prodígios, milagres, curas, libertações, né? Então, ou seja, as pessoas tinham medo e, ao mesmo tempo, elas eram chamadas, certo? Ali elas encontravam a verdade, o Deus que era verdadeiro mesmo. E aí elas entravam nesse projeto de cabeça. Então, tudo isso fez com que a igreja crescesse exponencialmente. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Então, vamos lá. Paulo vai para Jerusalém.
Nós nos despedimos deles. Nós quem, né? Então, ou seja, Lucas, né? Falando aí, nós, né? Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, que é aquela ilha onde nasceu Barnabé, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria, né, que eles iam para Antioquia. Chegaram na cidade de Tiro, onde desembarcamos. Chegamos na cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Então, não era um navio só de passageiro, era um navio cargueiro também, né? Naquela cidade, encontramos alguns cristãos. Ficamos com eles uma semana. Uma semana para descarregar e carregar. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Então, vamos fazer uma análise do que até agora se viu. A gente, a gente consegue ver o nível de detalhamento que Lucas tem nessas cartas dos Atos. Ele descreve cada ilha, quanto tempo passou, quanto era a viagem, que época do ano estava naquela época, se teve ou não teve alguma coisa, certo? Então, ele descreve cada etapa da viagem. Isso quer dizer o quê? Esse nível de detalhamento é a prova que ele queria dizer era, isso é real. Eu estava lá. Isso é real. Por quê? Né? Porque era necessário dizer que realmente tudo aquilo que estava sendo escrito é a verdade. É a verdade. Agora, existiam alguns historiadores que não levaram a sério o livro de Atos. Diz que o livro de Atos era um conto da carochinha, certo? Para poder sacramentar, assim, oficializar o início da igreja, oficializar Pedro e Paulo como os top, sabe? Assim, como Papa, como isso, como aquilo, certo? Quando, na verdade, os fatos eram reais. Então, no século II, existiu lá um historiador que ele resolveu, certo? Não foi, acho que talvez não foi no século II, não. No século II, tinha um historiador dizendo que foi escrito no século II. Por quê? Porque ele tinha, entre outras coisas, Atos dos Apóstolos precisava quebrar essa rixa de tendências da igreja, de objetivos da igreja que eram antagônicos. Por exemplo, se você olhar Pedro, certo? Pedro era da linha, né? Pedro era da linha dos hebreus, certo? Ou seja, a salvação para o hebreu, não sei o quê. E Paulo, por sua vez, por ter nascido em Tarso, certo? Ele já era um cara que ele era gringo, por natura, certo? Entendeu? Agora, filho de judeu, certo? Estudioso de Bíblia e tudo, né? Era versado em pelo menos 4 línguas. Ele falava o grego, ele falava o latim, ele falava o aramaico, ele falava o hebraico, certo? Só aí a gente já sabe 4 línguas que ele sabia falar fluentemente, certo, Paulo? Entendeu? Então, né, por conta dessa natureza dele já de gringo, certo? Deus o escolheu para ser o representante para levar a salvação para os gentios, certo? Então, ou seja, Paulo era voltado para os gentios, certo? E Pedro era voltado para os hebreus. Tanto é que a gente via, né, o comportamento de Pedro, não saiu de Jerusalém, raramente saía de Jerusalém, como foi o caso. E aí, o ato dos apóstolos, ele tentava trocar essas, né? Ou seja, quem descrê no ato dos apóstolos tenta dizer que foi um livro feito para trocar os papéis, certo? Trocar os papéis de tal maneira que houvesse uma união entre eles de papéis. Tanto que se vê em Atos dos Apóstolos Pedro indo
certo? O primeiro gentil a ser convertido e batizado no cristianismo, certo? Entendeu? Foi lá em Cesareia, né? Foi aquele centurião, certo? Ele e a família dele, e não era judeu, era gentil, certo? E quem foi lá? Pedro, né? E Pedro é que teve aquela visão do balaio descendo, certo? Então, ou seja, aí Atos Apóstolos queria colocar um Pedro voltado para gentios e um Paulo, certo? Voltado para os judeus. Aí, mas Paulo era um Paulo que era gringo, né? Gringo no seu nascimento, voltado para os judeus. Contraditório, porque quando você pensa em Paulo, pensa em gentil. Ai, ai, esse friozinho da sono. Então, pensa em gentil, né? Pensa em gentil e Pedro pensa em hebreu. E, na verdade, nos Atos, você vê que há papéis trocados, né? É Pedro evangelizando os gentios e Paulo, além de evangelizar gentios, ainda tem um compromisso muito grande com os judeus, né? Tanto é que, para Paulo, toda vez que ele chegava numa cidade, ele ia para onde? Para uma sinagoga, certo? Entendeu? Então, quer dizer, disseram assim, não, esse livro foi feito para acabar uma rixa que tinha, se a salvação era para gentil ou para judeu, entendeu? Aí, na verdade, aí o que foi que aconteceu? Teve um historiador, certo, que resolveu refazer todas as viagens de Paulo, todas, para ver se realmente dava para fazer naquele tempo, certo, tarará, tererê, e no final das contas, e era ateu, certo? E era ateu. E aí ele era um historiador, ele queria provar, e o final das contas foi que ele provou que era verdade. Que era verdade, que era possível fazer todas as viagens, que todos os locais existiam e dava para ser feito no tempo que estava descrito em Atos dos Apóstolos. Ou seja, a gente vê que o livro é um livro real. O livro de Atos dos Apóstolos é real. Então, esse historiador refez os passos de Paulo, certo? E constatou: o livro Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Não é conto da carochinha, é histórico, certo? Entendeu? E esse cara se converteu. Se converteu. Ele era ateu, ele queria provar que estava errado, e, na verdade, ele conseguiu provar que estava certo, né? Ele era ateu e disse, não, vamos lá, vamos ver qual é, vamos ver qual é. E ele voltou e ele atestou. O livro Atos dos Apóstolos é um livro histórico, ou seja, real. Todas as viagens que Paulo conseguiu fazer estão bem descritas, porque é possível fazer no mundo real a forma como está escrito. Então, por isso, ou seja, ainda bem, né, que Lucas foi esse detalhista que falou, passamos 7 dias, a nossa viagem foi isso, a gente saiu na festa tal e queria chegar na festa tal lá em Jerusalém, entendeu? Tudo aquilo dali foi cientificamente, né, provado, cientificamente, assim, historicamente foi provado por um cara, certo, que era historiador e queria e conseguiu provar que era real, certo? Bom, então, continuando aqui, naquela cidade, certo? Então, ou seja, essa história de conto da carochinha, né, caiu por terra. Certo? Que, não, foi um livro escrito para, certo, unir quem era a favor de salvação para os gentios e quem era a favor de salvação para os judeus e tudo, certo? Isso aí caiu por terra. Então, hoje a gente crê que realmente é um livro inspirado, certo? O livro é um livro histórico. Então, vamos lá. Naquela cidade, nós, né, encontramos, ou seja, Lucas, certo? Encontramos alguns cristãos, certo? Na cidade de Tiro. Ficamos com eles uma semana. E, então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Olha que coisa bonita. O Ato dos Apóstolos, ele tem aquela história, né? Se converta, meu amigo, porque será salvo você e sua família. Se converta, porque você vai ser sal-luz e vai converter você e sua família serão salvos, certo? Então, veja como a valorização do livro do Atos dos Apóstolos é uma valorização da família. Veja que sempre traz a família do centurião, a família do
do cara, do carcereiro, ele e a família. Agora, a família, ó, os irmãos com as esposas e os filhos. Olha a valorização da família, você entendeu? E todos nós ali nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Detalhe, todos nós, não é? E eles se ajoelharam na frente de Paulo, o bispo, coisa nenhuma. Todo mundo é igual perante a Deus. Então, essa história de ajoelhar, sabe? Sai, entendeu? Não tem o menor embasamento bíblico, certo? Entendeu? De negócio de beijar na mão, ajoelhar, certo? Todos nós somos iguais. Tanto é que, né, o que Pedro disse, meu irmão, se levante, cara, eu sou homem igual a você, sou homem igual a você, certo, entendeu? Então, todos somos iguais perante a Deus. E todos eles se ajoelharam. Olha que essa expressão, né, já vem desde o século I. Todos nos ajoelhamos e ali oramos na praia. Pense na imagem, né? Então, quer dizer, eles estavam se despedindo de Paulo, Lucas e companhia, e todos eles se ajoelharam e oraram de joelho na praia, né? Muitas se despedindo de Paulo, né? E agradecendo a Deus por tudo que Paulo fez, certo? E ali eles continuaram a viagem no navio, certo? Então, bem bacana isso daí. Então, esses pequenos pontos a gente tem que ler com carinho, certo? A valorização da família. Meu amigo, se converta, porque será salvo você e sua família. Então, vamos lá. Aí, depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Eita, bonito nome. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia, ou seja, já na Palestina, né, Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe. Olha, Filipe era um daqueles 7, certo? Um daqueles 7 que foram nomeados junto com Estevão. Certo? Então, Filipe, ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém, certo? Entendeu? Os diáconos. Ele tinha 4 filhas, ou seja, era casado, entendeu? Então, ou seja, certas coisas a gente não entende porque se desvirtuou, mas aqui a gente está lendo a palavra. Então, Filipe, que era um dos presbíteros, certo? Tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ou seja, esse cara, ele entrou 2 vezes na Bíblia, e em 2 ele fez profecia e ele acertou as 2. Certo? Bom, ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isso. Em Jerusalém, o dono desse cinto, que era Paulo, será amarrado desse jeito pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Certo? Ou seja, ele fez mais uma previsão de que Paulo seria preso. Assim que colocasse os pés em Jerusalém. E Paulo, qual é a reação de Paulo, né? Então, esse Ágapo aí, o cara era certeiro. Esse era um profeta certeiro, certo? E quando ouvimos isso, nós e os irmãos da Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Ou seja, o próprio Lucas, que era amigão de Paulo, disse: Paulo, não vá não, meu irmão. Vamos escolher outro lugar, não vá para Jerusalém não, já não é a primeira vez. Já não é a primeira vez que a galera fala para a gente para você não ir, cara. Não vá não, você vai ser preso. Não vá não. Mas aí Paulo respondeu: por que vocês estão chorando?
por que vocês choram assim? Vocês querem me deixar mais triste? Olha, cara, olha a resposta do cara. Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas para morrer em Jerusalém por causa do nome do Senhor Jesus. Olha aí, entendeu? O cara era fera, certo? Olha aí, ele queria era pregar, 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 pregar. E às vezes que ele fugiu, certo? É porque ele achava que a missão dele não tinha sido cumprida ainda. Não tinha sido cumprida ainda. Mas ele é aquele cara que simplesmente diz: adianta eu chorar, adianta eu chorar. Se as coisas vão acontecer, é porque Deus quer assim. É porque Deus quer assim. E ninguém vai, certo, dizer para mim que eu não deva ir para Jerusalém, certo? Entendeu? Amando do Espírito Santo. O que, na verdade, o Espírito Santo está dizendo é que o que vai acontecer em Jerusalém. O Espírito Santo não está dizendo não vá para Jerusalém. Entendeu? Olha a diferença. Porque o Espírito Santo já disse isso para ele, que ele ia sofrer em Jerusalém, certo? Que ele ia ser preso em Jerusalém, certo? Mas o Espírito Santo não disse não vá para Jerusalém. Não disse. Como disse, o Espírito Santo já tinha dito para ele não vá pregar na Ásia, né? Mas aqui o Espírito Santo disse, você vai sofrer. Não disse você não vá, né? Entendeu? Então é isso que ele queria dizer. O Espírito Santo disse que eu vou sofrer, mas não disse para eu não ir. Não disse para eu não ir, certo? Entendeu? Então a profecia é, vai acontecer isso comigo, mas não que eu vou, que eu não deva ir, certo? Entendeu? E aí ele continuou a viagem. Bom, e não conseguimos convencê-lo. O Paulo estava, sabe, simplesmente decidido a ir para Jerusalém, certo? E sofrer as agruras que iria sofrer. Então, a gente decidiu desistir de tentar fazer ele, né, mudar de ideia. E aí nós dissemos, então, que seja feita a vontade do Senhor, né? Ou seja, que Deus esteja no comando, né? Ou seja, se a gente não consegue mudar esse homem, então que Deus seja, né, esteja no controle. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém, continuar a viagem. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menasson, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele já tinha se convertido ao cristianismo. Quando chegamos a Jerusalém, ou seja, ele sai da Cesareia, né? Cesareia é um porto. Aí já começa a andar a pé, ou seja, Cesareia começa a andar a pé ao sul e subindo em direção a Jerusalém. Subindo, que eu digo, é em direção ao sul, só que subindo porque Jerusalém é mais alto que o nível do mar. Então, sempre diz a expressão, subiu a Jerusalém, porque Jerusalém ficava no alto, certo? Entendeu? Mas se formos olhar no mapa, eles estavam indo em direção ao sul. Cesareia fica no litoral e estava em direção ao sul. Bom, quando nós chegamos em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém nos receberam com muita alegria. Ou seja, veja bem, os irmãos de Jerusalém recebendo Paulo com muita alegria, não é estranho? É estranho. Por quê? Porque os irmãos de Jerusalém, certo, entendeu? Eles, existia uma parcela deles que ainda não aceitava que Paulo pregasse para os gentios. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago, que não é o Tiago apóstolo, mas é o Tiago, meio-irmão de Jesus, ou irmão de Jesus, para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então, Paulo os cumprimentou e deu relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Olha que humildade, certo? Ele fez o relatório completo do quê? Do que ele fez, dos milagres que ele fez. Não. Olha que ele diz, Paulo fez um relatório de tudo que Deus fez por intermédio dele. De tudo que Deus fez por intermédio dele. Certo? Então a gente diz assim: Deus nos
use. Nos use. Certo? Bom, depois de o ouvirem, né, as histórias de Paulo, todas as cidades por onde ele andou, o que ele fez, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo, ou seja, os caras deram graças a Deus, por quê? Porque estava convertendo gentios, né? Interessante. Então eles disseram a Paulo, veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos, e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus, ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei de Moisés, dizendo a eles que não circuncidem seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. Olha aqui. Há milhares de judeus aqui que se tornaram cristãos e são fiéis à lei de Moisés. E eles ficaram sabendo que você está ensinando a outros judeus de outras cidades, de países distantes, que não deve ser cumprida a lei de Moisés, né? Dizendo a eles que não circuncidem, por exemplo, seus filhos, que não respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza, eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Ora, veja bem, certo? A ideia aqui, que eles estavam. O que estava acontecendo? Estava acontecendo o quê? Mais uma vez, nós tínhamos uma oposição vinda de dentro do cristianismo, que era os judeus convertidos. Os judeus convertidos, eles acreditavam que Jesus era o Messias, porém acreditavam que tudo o que vinha sendo feito há centenas de anos deveria continuar a ser feito. Circuncisão, o respeito às festas. O problema é que Paulo fazia isso tudo. Paulo fazia realmente, e tanto é que ele circuncidou Timóteo e por aí vai. E ele ia para as festas. Ele era um respeitador das festas judaicas. Ele ia para as sinagogas. Só que ele como judeu. Agora, uma pessoa que não é judeu, ele jamais pediu que as pessoas fizessem isso. Jamais ele pediu que as pessoas fizessem isso. Agora, os judeus que querem continuar a fazer aquelas festas, aqueles hábitos judaicos, continuem, certo? Isso daí não vai agregar em absolutamente nada à salvação. É apenas um penduricalho qualquer, certo? Entendeu? Porque aquilo não vai ajudar na salvação. Essa história de fazer festa e tarará, isso não ajuda na salvação. A salvação está em Cristo. A salvação está em aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso aí que dá a salvação. Sim, não fazer festa, essas coisas todas que os judeus faziam, certo? Entendeu? Mas, tudo bem, memória, as memórias, tanto é que Paulo fazia. Paulo fazia, comemorava a Páscoa, comemorava a festa do tabernáculo e tudo. Por quê? Aquilo ali gera memórias. Eram memórias que faziam parte da cultura do povo judeu. E ele gostava de comemorar aquilo. E aquilo era motivo de alegria, certo? E aquilo mostrava como Deus agiu na história daquele povo. Mas que aquilo não dava salvação. Aquilo era apenas uma lembrança de como Deus agiu no meio do seu povo. Entendeu? Então, aí, Tiago e os outros, certo? Chegaram para Paulo e disseram, Paulo, a gente está preocupado contigo, cara. Ó, essa turma aí dos judeus aqui, judeu que é judeu mesmo, rapaz, eles não vão te deixar quieto, não. O negócio está feio pro teu lado aqui, tá feio. E eu tenho certeza que eles já sabem que você chegou aqui em Jerusalém, né? E você sabe que os judeus daqui, certo? Eles não aceitam esse negócio de pregar para gentil, não, né? Entendeu? Então, o que, que vai acontecer? Para você, certo? Se safar dessa, que tal se você fizer? A gente andou pensando aqui, a gente achou uma solução para o seu caso, né?
Você tem que mostrar que você é um judeu autêntico, legítimo, seguidor de todas as coisas que os judeus fazem, certo? Entendeu? Pelo menos para você tentar sobreviver. E aí, a ideia era essa. Olha o que ele ia fazer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm que cumprir uma promessa a Deus. Ou seja, eles têm que pagar, certo? Para a igreja, por uma determinada promessa, pagar dinheiro, certo? Entendeu? Aí eles vão fazer isso judaísmo, certo? É o lado judeu da história, não é o lado cristão, é o lado judeu. Então, eles vão ter que pagar lá no templo, eles vão ter que raspar o cabelo, tipo promessa, essas coisas assim, certo? Entendeu? Ou seja, isso não tem nada a ver com o cristianismo, certo? Essa coisa vem do judaísmo. Aí diz que tem 4 jovens que vão fazer isso. Então, o que é que você tem que fazer? Vá, tome parte com esses 4 na cerimônia de purificação. Por que é a cerimônia de purificação? Toda vez que se chegava em Jerusalém, tinha que passar 7 dias se purificando para entrar no templo. 7 dias. Por quê? Porque você andou com os impuros, certo? Então, você tem que passar 7 dias se purificando. Essa era a ideia. Aí diz, ó, tome parte com eles na cerimônia de purificação, afinal de contas, você, certo? Andou no meio dos gentios, viajou por esse mundão de meu Deus, certo? Então tem que se purificar por 7 dias. Eu sei que você não acredita em nada disso, mas vá, só para calar a boca deles, vá e pague as despesas que os 4 teriam que pagar. Pague lá no templo, certo? Para quê? Para que as pessoas vejam que você tanto apoia o costume judeu que está pagando, né? Apoia o costume que está pagando também. Está fazendo tudo que o judeu faz, certo? Para que eles possam rapar, né, a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Imagine o Paulo como não devia estar ouvindo aquele negócio, né? Ou seja, ele estava dando um conselho muito doido, né? Entendeu? Assim, tipo, olha, vá lá e faça tudo que os judeus fazem para ver se eles diminuem a raiva de você, né? Assim, todos saberão que você é um judeu de verdade. Você não virou casaca, né? Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. Um conselhozinho. Mas, quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles, lembra? Que nós dissemos assim: olha, não come carne de animais que não foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de algum animal que tenha sido estrangulado. Também não pratique as imoralidades sexuais nos templos pagãos com as sacerdotisas, né? Entendeu? Que fazia lá, eram né, sacerdotisas que usavam o sexo como meio de purificação. Então, Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles da cerimônia de purificação, né? Enfim, Paulo foi com a ideia, né? Ou seja, a ideia era fazer Paulo, certo? Ser bem visto pelos judeus cristãos, certo? Ser bem visto pelos judeus cristãos e pelos judeus também, certo? Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. E aí começa, né? Então, ou seja, Paulo entra, né, no templo, ou seja, o templo de Jerusalém, é aquele templozão bacana, que só foi destruído no ano 70, nós estamos falando aqui de antes disso, certo? Então, Paulo vai entrar, né, faz a purificação, os 7 dias se purificando e tudo, vai lá, paga, né, a promessa lá em dinheiro, certo? E aí vai entrar no templo. Só que, olha lá, quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia, né, da província da Ásia,
viram Paulo na área do templo, né? Então, começaram a atiçar a multidão, agarrando Paulo e gritando: Israelitas, israelitas, nos ajudem! Esse é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e contra esse templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando o lugar santo. Ou seja, estavam não deu certo. Enfim, não deu certo o plano que eles tiveram lá para Paulo passar uma imagem de bom judeu, certo? Os judeus que estavam lá reconheceram Paulo, os judeus da Ásia reconheceram Paulo, certo? E disseram que Paulo estava profanando o templo porque tinha colocado uma pessoa, que era o Trófimo, olha o nome bonito desse, Trófimo, certo? Entendeu? Que era, ele era gringo, né, para entrar no templo. Então, eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, lá da igreja onde ele passou quase 3 anos, na cidade com Paulo. E pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade. E o povo veio correndo de todos os lados. Então era aquele negócio, pega, 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 e aí o povo na muvuca, o povo é assim mesmo. Um diz uma coisa, outro diz outra, quando vê, tá todo mundo lá para ver, certo? Entendeu? E aí pronto, aí vê e ouve, esse aqui é o homem que fala as coisas erradas, é o homem que profanando o templo, ele traz gentios para cá, onde já se viu e tudo, e todo mundo acreditando que Trófimo teria entrado no templo, que é de Éfeso, teria, grego, né, teria entrado no templo, coisa que não o fez, certo? Paulo não ia desrespeitar o templo de jeito nenhum, né? Entendeu? Ele não era burro, certo? Bom, a confusão se espalhou, o povo veio correndo e arrastaram Paulo para fora do templo e fecharam os portões. Aí, quando a multidão já estava decidida a matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Ou seja, já era ali perto das festas, né, das festividades, eu não me lembro qual delas era, mas já era o calendário. Lembra que ele disse, eu quero chegar lá, a próxima festa, acho que era dos tabernáculos, chegar em Jerusalém, próxima festa dos tabernáculos. Então, ou seja, era uma época que a cidade estava cheia. A cidade estava cheia. E quando havia Jerusalém ficava cheio, certo? Os romanos percebiam aquilo como um barril de pólvora prestes a explodir. Qualquer coisa poderia levar um levante, certo? Uma convulsão social, certo? E os romanos, eles tinham o hábito de acabar mesmo na base, sabe assim, dizimando mesmo, chegando mesmo com a voadora, sabe, entendeu? Eles acabavam mesmo qualquer tipo de revolta na base da espada, na base, não queria saber, não. Não esperava a pessoa dizer nenhum ai, aí já era facosada lá nos cabas, entendeu? Não tinha perdão, não, entendeu? Então, por conta disso, certo? E lembra que lá, né, lá na Grécia, os caras falaram, vocês aí, o cara lá do templo da Diana, né, que era da prefeitura, vocês não começam a fazer muvuca, não, porque se os romanos acharem, certo, que vocês, certo, acharem que vocês estão querendo fazer alguma revolta, eles vêm aqui e dizimam todo mundo, né? A mesma coisa acontece em Jerusalém, certo? Entendeu? Qualquer tipo de confusão, vinha logo os romanos, certo? E pegava mesmo, prendia, dava porrada e tudo, para acabar com aquilo, logo matar o mal pela raiz, entendeu? Porque se aquilo aumentasse, seria bem pior. Seria bem pior. Então, ou seja, nessa época, certo, de festas, a cidade de Jerusalém ficava pinhada de gente e de soldados romanos, certo? Então, o que aconteceu? Quando começar aquela muvuca lá, do lado de fora do templo, certo? Do lado de fora do templo, ou seja, os romanos podiam estar, né? Quando eles tiraram Paulo
né? A sorte de Paulo é que ele foi tirado do templo. Mas por quê? Porque eles não queriam matar Paulo no templo, né? Ia profanar o templo, né? Jogar pedra no Paulo dentro do templo. Então tinha que tirar o Paulo de dentro do templo, fechar a porta do templo e quiseram matar o Paulo ali, a pedrada, sei lá, né? Só que aí deu sorte, por conta da festa que estava acontecendo, certo? Rapidamente os soldados romanos chegaram, certo? Entendeu? Então, então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correram para o meio daquele povo lá em Polvorosa, né? Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo, porque sabe que os romanos não vêm de brincadeira, né? Se vê briga, ele dá porrada nos dois, certo? Entendeu? E aí, o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e mandou amarrá-lo com duas correntes, né? Ou seja, ao ouvir a muvuca que eles estavam batendo naquele cara, imaginava que Paulo, sei lá, era um ladrão, era alguma coisa assim, tinha roubado alguma coisa, e, bom, enfim, prende Paulo, né? Então, a primeira reação do comandante romano foi prender Paulo. Porque se o pessoal estava dando porrada nele, sei lá, porque de repente vai que ele era um bandido, né? Então, ou seja, primeiro prende, depois procura saber o que é. Né? Primeiro prende, vamos acabar logo com esse negócio. Prende e depois a gente vê o que é. Aí depois ele perguntou, então amarrou Paulo com duas correntes. Aí perguntou, quem é esse homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que estava acontecendo. Entendeu? Então, mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Essa fortaleza que está descrita aqui, em Jerusalém, é a fortaleza de Antônia, certo? Entendeu? Tem até hoje lá, né, uma parte lá da fortaleza de Antônia, onde, né, Paulo foi levado. Quando chegaram perto da escada, que era uma escada, que até hoje tem lá a escada, certo? Entendeu? Então, eles subindo a escada, certo? Os soldados tiveram que carregar Paulo por conta da violência da multidão que vinha atrás gritando: mata, 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 pega, pega, mata, mata, certo? Entendeu? Então, o povo já estava querendo matar Paulo a qualquer custo. E aí os soldados fizeram aquele cerco e vão levando Paulo, segurando. Paulo foi levado, né, a subir as escadas para levar, para adentrar na fortaleza de Antônia, certo? Porque ali ele estaria seguro, certo? Quando eles iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ou seja, ainda estava na escada, certo? Paulo disse ao comandante, né? Me dê licença para falar uma coisa com o senhor. Aí o comandante perguntou: nossa, você sabe falar grego? Certo? Ora, Paulo falava latim, falava grego, falava hebraico, falava aramaico, né? Aí, por acaso, você é aquele egípcio que, algum tempo atrás, começou uma revolta e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Ou seja, de quando em vez, havia esses levantes aí, certo? Aparecia alguém. Então, existe um judeu egípcio, certo? Que gerou uma convulsão, certo? Na Judéia, certo? E fugiu com mais 4.000, fugiu para o deserto, entendeu? E aí ele pergunta, você por acaso é esse? Para fazer essa muvuca toda? Aí Paulo respondeu para ele, não, eu sou judeu. Eu sou nascido em Tarso, uma cidade muito importante da região da Cilícia, e, por favor, eu te peço que me deixe falar com o povo. Ou seja, ele estava na escada, o povo estava embaixo, ele estava em cima, na escada, certo? Então, ali era uma posição em que ele estava seguro, porque as pessoas atingirem Paulo, das duas, uma, ou jogando uma pedra, né, ou subindo a escada, né? Jogar pedra não era um doido, subir a escada muito menos, certo? Porque estava cheio de soldados, entendeu? Então ali Paulo estava seguro para poder falar, né? Como ele falou em grego, certo? Ou seja, ali ele já conquistou, já deu um ar de culto, certo? Para aquele militar romano, para o líder, né, daquela tropa romana que tinha prendido ele, certo? Entendeu? É tipo, pô, o cara chegou aqui e falou
falou, o inglês de hoje era o grego daquela época, não era nem o romano, não era nem o latim, era o grego. O grego era o inglês, certo? Daqueles dos tempos de Paulo, certo? Entendeu? Então ele falou grego, mostrou que era muito culto, certo? Paulo respondeu, né, que ele tinha respondido que era judeu, certo? Mas que vinha de Tarso, né? Era um gentil, porém judeu, judeu de raça e gentil de nascimento, certo? Então, o comandante, né, vendo aquela cultura toda lá, e disse, rapaz, ó, não vai fazer confusão, não, mas vou deixar você dar uma palhinha com esse povo aí, né? Você me parece ser uma pessoa culta. Então, se você quer se defender, começa aí, né? Você está seguro agora. Aí, Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo pedindo silêncio, né? Tipo, e aí, aí todos ficaram calados. E aí Paulo começa a falar em hebraico. Oh, lindo, não é não? Aí é que é culto, caba. Entendeu? Falou em grego, falou em hebraico, certo? Para os judeus que estavam ali, certo? Ele não falou em aramaico. Por quê? Se ele falasse em aramaico, certo? Ele estaria falando especificamente para aquele morador ali de Jerusalém que é pouco culto, certo? Que o aramaico é uma, uma deturpação do hebraico, certo? Então, ele ia falar o mais culto. Por quê? Ele falando em hebraico, ele estaria falando para quem é de Jerusalém, para quem está em Jerusalém, entendeu? Então, era uma forma de falar para quem é de Jerusalém e para quem é judeu, mas não é de Jerusalém, mas está em Jerusalém por causa da festa. Então, a escolha dele por falar o hebraico foi inteligente para atingir o maior número de pessoas. E como foi esse discurso na escada, né? Dialeto, exatamente. Era um dialeto ali da região, mas era um dialeto mais tipo pessoas não cultas, certo? Então, o culto era o hebraico, né? Bom, vamos lá. E aí começa o 22, o capítulo 22, que nós vamos ver exatamente como era o que Paulo andou dizendo para os seus e para os turistas religiosos que estavam ali, né? Os judeus que estavam fazendo turismo religioso para comemorar aquela festa. Então ele disse: meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Ele estava na escada, protegido pelos romanos, só que preso, né? Algemado. Quando o ouviram falar em hebraico, mais uma vez, né, Lucas frisou em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então, Paulo disse: eu sou judeu como vocês, só que nascido em Tarso, na região da Cilícia. Mas eu fui criado aqui, em Jerusalém, como aluno da escola de Bíblia do famosíssimo Gamaliel, sumo sacerdote do templo. Eu fui o melhor aluno, o aluno number one da escola de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Eu perseguia aqueles que eram do caminho. Lembra? A palavra caminho era a palavra que antes, como é que o cristão era reconhecido? Era a turma do caminho, o pessoal do caminho, o povo do caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, certo? O caminho, o único caminho que leva a Deus, né? Então, ou seja, os cristãos naquela época eram conhecidos como o pessoal do caminho, certo? Então ele diz: eu perseguia os do caminho e fiz com que alguns fossem condenados até a morte. Prendi homens, prendi mulheres, joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior lá do sumos sacerdotes do templo, certo? Lá do templo de Jerusalém, porque templo é diferente da sinagoga. Sinagoga eram igrejinhas e templo era o templo, certo? Entendeu?
Então ele disse, o sumo sacerdote e o conselho superior podem provar que eu estou dizendo a verdade, porque eu era um estagiário do templo, né? Eu era um prodígio, era um futuro ali dentro, né? Entendeu? Pois eu recebi cartas assinadas por eles, escritas para os irmãos judeus que moravam na cidade de Damasco. E eu fui até Damasco, na intenção de prender os seguidores do caminho e trazê-los presos com correntes até Jerusalém, a fim de que eles fossem castigados, né? Ou seja, fossem presos, levassem surras e fossem até apedrejados, certo? Bom, e Paulo continuou dizendo assim: só que eu estava viajando, eu já estava perto da cidade de Damasco e era mais ou menos por volta de meio-dia. E de repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim e me fez cair no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei para a luz: quem é o Senhor? E de dentro da luz tinha um homem que respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo dentro da luz. E eu perguntei: mas Senhor, o que eu devo fazer? E aquele homem dentro da luz disse: o Senhor respondeu: levante-se, entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça, né? Então a gente vai ver que em 3 momentos do livro Atos dos Apóstolos se fala, Paulo vai falar da conversão. Uma é na própria narração da conversão em Lucas, né? Lá em Atos, acho que é 9, 22 e o capítulo 26 também. São três locais em que Paulo vai dizer como foi a conversão dele. Certo? Essa conversão, essa queda, né? Em momento nenhum diz que ele caiu do cavalo, né? Mas pressupõe que, pelo grau de importância dele, tinha cavalo no meio, certo? Tinha cavalo no meio, entendeu? Em momento nenhum fala do cavalo, caiu do cavalo, né? Entendeu? Mas, pelo grau de importância, pela distância, certo? Entendeu? Então, muito provavelmente, ele caiu do cavalo, certo? Os cavalos se assustaram e tudo, e aí ele caiu do cavalo, né? Com a luz. E olha, uma luz que era mais forte que o sol de meio-dia. Uma luz que era mais forte do que o sol de meio-dia. Porque essa luz era tão forte que assustou todo mundo, né? Assustou todo mundo, certo? Então tinha que ser mais forte do que o sol. Então, essa luz, né, que é o Senhor Jesus que apareceu para ele, disse para ele: levante-se, vá lá para Damasco, continue. Você quer ir para Damasco? Continue, vá para Damasco. Lá alguém vai dizer o que Deus quer que você faça, né? Ananias, certo? Bom, então, aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à lei de Moisés e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Ou seja, por que Paulo falou isso? Ele disse: gente, certo? O cara que me curou em nome de Jesus, ele era profundamente judeu. Ele respeitava as leis judaicas. Por que ele estava dizendo isso? Para ver se as pessoas ali se tocavam, certo? Os judeus que estavam ali ouvindo, certo? Gente, pelo amor de Deus, o cara que me curou em nome de Jesus era judeu também, era judeu também. E cumpria tudo o que dizia a lei judaica, certo? Mas nem por isso ele deixou de ser cristão, ele era cristão, certo? Mas ele cumpria a lei judaica, certo? Para dar maior valor ao milagre, né? Precisava dizer que cumpria a lei judaica. Por quê? Porque alguns judeus, ainda não cristãos, né, judeus ou judeus cristãos, valorizavam, certo? Os costumes judaicos,
certo? Então, ele queria que as pessoas, trazer aquelas pessoas para o cristianismo. Então, ele precisava dizer que Ananias era um judeu praticante. Era um judeu praticante, certo? Para dar mais respaldo ao milagre que Ananias, né, que Deus fez através de Ananias, certo? Entendeu? Porque Deus falou para Ananias: vá lá e cure esse homem, porque eu quero que ele seja curado. Aí, mas Senhor, esse cara é mauzão, ele é mauzão. Aí ele já prendeu na cadeia muita gente, ele fez sofrer muita gente, muito seguidor seu. E aí Deus revela para Ananias, disse: não se preocupe não, vá lá e cure, porque ele vai sofrer, certo? E realmente Paulo sofreu para caramba, né? Eita, quanta surra, quanta prisão. E não parou por aí, porque a gente vai ver que ele vai ainda sofrer mais ainda, né? Entendeu? Então, certo? Ou seja, quando Jesus, né, quando Deus, na verdade, fala para Ananias que eu vou converter esse cara porque ele vai converter os judeus, mas não se preocupe não que ele vai sofrer tudo o que ele fez, né? Relaxa, entendeu? Aí ele não vai passar batido, não, ele vai sofrer, entendeu? E realmente Paulo sofreu, mas sofreu com gosto, né? Porque ele realmente era um cara que não media esforços, não havia sofrimento que o detesse no objetivo que ele tinha de converter o máximo de pessoas possíveis para ganhar a alma deles para Jesus, né? Bom, aí ele continua. Havia um homem chamado Ananias, era religioso, obedecia à lei, morava em Damasco, e todo mundo respeitava ele. Todo mundo respeitava Ananias. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: irmão Saulo, veja de novo, enxergue de novo. No mesmo instante, eu comecei a ver de novo. E olhei para o irmão, e aí, então ele me disse: Saulo, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente, pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido entre nós. E agora não espere mais. Se levante, peça a ajuda do Senhor e seja você batizado, e os seus pecados serão perdoados, né? Ou seja, aqui ele confirmou que a missão dele era testemunhar, dar testemunho, falar sobre Cristo. Para isso ele precisava enxergar, para isso ele precisava dizer o que ele ouviu e viu. O que ele ouviu e viu. Porque não é à toa que, salvo engano, não me lembro quantos anos, depois que Paulo recuperou a visão, certo? Lembra que ele fugiu e voltou para Tarso, e diz uma passagem lá que ele foi para a Arábia, certo? Entendeu? Ou seja, ele passou uns tempos lá nas meditação da vida, certo? Entendeu? Mas foram anos, até Barnabé chamar ele para ir para Antioquia, para fazer parte da igreja da Antioquia. Ele passou anos se preparando, anos, certo? Entendeu? Ele primeiro começa a conhecer Jesus e depois ele passa anos se preparando para começar na igreja da Antioquia. Até que um belo dia Barnabé chega lá e diz: meu irmão, vamos para a igreja de Antioquia comigo? Você é um cara bom, certo? Você é um cara bom, certo? Vamos lá para Antioquia. Isso, e eles foram, né? Barnabé e ele, certo? E na Antioquia formaram lá um quinteto, né? Show de bola, entendeu? Então, mas veja que ele era aquele cara estudioso do Antigo Testamento, certo? E começou a fazer, nesses anos que Paulo não tinha pregado ainda, ele ia fazer as conexões do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, as pregações de Paulo, que eram demoradas, 8 horas, 10 horas pregando, né? Ao ponto da gente viu na aula passada lá que o pobre do adolescente caiu do terceiro andar e morreu, certo? E ele ressuscitou, certo? Então, ou seja, eram pregações longas. Por quê? Porque são
centenas de profecias messiânicas no Antigo Testamento que foram cumpridas em Jesus. Em Jesus, certo? E Paulo ficou estudando aquilo para poder converter os irmãos judeus. Como ele precisava converter os judeus? Provando que Jesus cumpriu todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento, todas. Então, ele ficou esse tempo todo estudando. O cara era muito preparado, muito preparado. Bom, e Paulo terminou dizendo, então, eu voltei para Jerusalém, quando estava orando no templo, eu tive uma visão. Isso é fato novo, fato novo. Ou seja, a gente viu que Jesus apareceu para Paulo na queda do cavalo, né? Quem sabe se é cavalo, mas provavelmente seja, certo? Entendeu? Então, e aqui ele diz mais uma outra aparição de Jesus para ele. Então eu voltei para Jerusalém quando eu estava orando no templo, no grande templo de Jerusalém, que hoje só sobrou, né, aquele muro das lamentações. Eu tive uma visão. Vi o Senhor Jesus e ele me disse: saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles, quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor. Eu estava ali, concordando com aquele crime. Eu até tomei conta das capas dos assassinos deles. Senhor, eu era um deles. Era o que ele estava dizendo. Mas, Senhor, por que eles vão me perseguir? Por que os judeus vão me perseguir se eu era um deles? Se eu fiz parte deles, se eu, inclusive, prendi, certo? Como eles querem fazer, se eu participei das pedradas ali do Estevão, que matou Estevão, eu ficava segurando, eu era um jovem ainda, eu ficava segurando as capas, as túnicas, certo? Do pessoal que matou Estevão a pedrada, né? Por que eles vão fazer comigo se eu era um deles, certo? Aí o Senhor, Jesus, disse para ele, vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe. Vou enviá-lo aos gentios. Né? Ou seja, ali, né, no templo, a visão que Paulo teve era o ministério que ele ia ter. Missões. Viajar pelo mundo pregando Jesus aos gentios, aos não-judeus. Certo? Então, ali, ele viu pela segunda vez Jesus aparecendo para ele, certo? Entendeu? Só que dessa vez foi falando da missão, né? Das viagens missionárias que ele haveria de fazer pregando o evangelho. Bom, e aí, né? Ou seja, isso tudo foi o quê? A pregação que ele fez nas escadas da fortaleza de Antônio. Aí, meu amigo, até então estava bom demais. Ele estava dizendo que ele era convertido, que ele era o melhor aluno da escola de Gamaliel, que ele isso, que ele prendia, que ele aquilo. Mas quando começou a falar em Jesus, aí o negócio desandou. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso sobre Jesus, que Jesus mandou converter os gentios. Aí eles começaram a gritar com toda a força: matem esse homem, ele não merece viver. Ou seja, até então estava dando certo o discurso, mas quando começou a falar em Jesus, e para piorar, Jesus mandando, né, ele pregar para gentio, aí desandou geral, certo? Entendeu? Que era a missão de Paulo, era essa mesmo, né? Ele começou catequizando, mostrando que ele era um seguidor fervoroso, um bom aluno, mostrando até que quando ele ficou cego, foi curado por uma pessoa que também era fervoroso, seguidor do judaísmo, até então estava legal. Mas aí vai falar de Jesus. Aí uma parcela que não acredita em Jesus já ficou revoltada. Aí foi falar que Jesus mandou pregar para gentil. Aí a parcela que era convertida, certo? Mas não aceitava a conversão de gentil, aí desandou geral, né? Então eles gritavam, sacudiam as capas no ar, jogavam poeira para cima, sabe? Aquele exagero, pensa aquele pessoal exagero, rasga a roupa e não sei o quê. É mais ou menos isso, né? Blasfemou, aquela coisa ridícula, hipócrita, certo? Entendeu? Então o comandante, né, os romanos, mandou que os soldados levassem
Paulo para dentro da fortaleza urgente para acabar com aquela muvuca, né? Então, tira esse homem daqui antes que o negócio piore mais ainda, porque ele abre a boca, pronto, aí lascou tudo. Mandou também. Aí o cara disse, rapaz, eu continuei sem saber o que esse homem fez. Mas deve ser alguma coisa muito ruim, porque esse povo, basta ele falar, né? O povo fica com raiva. Aí mandou também que chicoteasse para que ele contasse por que a multidão tinha tanta raiva dele. Ou seja, o romano estava ali em missão, certo? De fazer a proteção da cidade de Jerusalém contra convulsões sociais, contra revoltas, certo? Provavelmente ele não morava em Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Provavelmente, né? Porque ele não conhecia nada disso, né? E não conhecia, não queria conhecer, tinha raiva de quem conhecia, porque, na verdade, ele lá sabia quem era Jesus, né? Jesus, Jeremias, sei lá quem fosse, ele não conhecia. Tanto é que mandou dar uma chicotada para Paulo, até Paulo explicar por que o povo tinha tanta raiva dele, né? Por que o povo ficava com tanta raiva quando ele falava, né? Ou seja, ele não sabia de nada, né? Para o romano, cristão e judeu é farinha do mesmo saco. O cristianismo, para eles, era como se fosse zelotes, saduceus, fariseus, entendeu? É como se fosse uma linha do judaísmo, mais uma subdivisão do judaísmo. Para eles era tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, certo? Entendeu? Então, ou seja, manda dar chicotada nesse cara aí para ele explicar direito aí. Eu não estou entendendo é nada. Porém, quando estavam amarrando para chicoteá-lo, aí Paulo perguntou ao oficial romano, que estava perto dele, perguntou o seguinte: será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime, nem sentenciado por Roma? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano. Ou seja, o cidadão romano, ele não podia ser chicoteado, ele tinha que passar, para ele, todos os direitos que a lei romana, certo, dava. O devido processo legal, ampla defesa, contraditório, entendeu? Ou seja, para o cidadão romano, todos os direitos que a lei concede, certo? Para quem não é cidadão romano, chibata, entendeu? Certo? É assim que funcionava o Império Romano, certo? Só que Paulo, ele era cidadão romano porque o pai dele, provavelmente, a gente não sabe, certo? Existem teorias e teorias, certo? Provavelmente o pai dele, em Tasso, certo? Trabalhou para o governo romano e foi concedido a ele e sua família, certo? O visto, o passaporte, por assim dizer, romano, certo? Entendeu? Ou seja, você agora é cidadão romano. O pai dele, então, ele conseguiu ser romano por herança. Paulo era romano por herança, certo? Entendeu? Então, muito provavelmente, certo? Aí, então, o oficial que ia, né, das chicotadas, correu para o oficial superior dele e disse: esse cara está dizendo que é romano. E agora? Ele é um cidadão romano. A gente, todo mundo aqui sabe que chicotada é só para quem não é romano. Ele é cidadão romano, não pode levar chicotada. E aí? Então, eles estavam com medo, por quê? Porque a lei romana era muito severa, certo? Muito severa. Por exemplo, um carcereiro que deixa um fugitivo fugir, paga com a vida, né? E um soldado que chicoteia um romano será chicoteado também. Então, quer dizer, tem sabe, umas penas bem bravas, certo? Entendeu? Então, nenhum tinha coragem de fazer aquilo ali, entendeu? Se o cara disse que era romano, vamos primeiro averiguar se o cara é romano mesmo, porque depois vai sobrar para nós, né? Então, ou seja, esse cara apela lá para Roma, aí nós estamos todo mundo lascado, né? Então, ou seja, o cara levou para o superior dele. Então, o comandante, certo, foi falar com Paulo. Aí o comandante disse para Paulo o seguinte, perguntou: me diga uma coisa,
você é mesmo um cidadão romano? E aí Paulo falou, sou. Respondeu Paulo com toda, né, firmeza. Aí o comandante disse, pois eu também sou. E isso me custou muito dinheiro. Ou seja, como assim me custou muito dinheiro? É porque, veja bem, aqui pelo sotaque, Paulo percebeu que aquele comandante era grego, pelo sotaque. Né? Você vê que era um estrangeiro, certo? Entendeu? Tanto é que ele fala em grego para o comandante. Ele percebeu pelo sotaque que o grego, porque ele estava convivendo lá na Macedônia com um bocado de grego, tentando falar latim, né? E aí há o sotaque, o cara percebia, certo? Ele já conhecia o sotaque de um grego falando latim, certo? Então, aquele comandante romano era igualzinho o pessoal lá da Macedônia, os gregos querendo falar latim. Tanto é que quando ele foi preso, certo? Ele falou para o comandante romano em grego, certo? Em grego. Né? E falou: Você sabe falar grego? Certo? Você sabe falar a minha língua? Você sabe falar a minha língua? Né? Ou seja, eu sou grego, mas eu comprei a cidadania romana e foi muito caro, né? É aquela ideia como o passaporte italiano de hoje, né? Ou seja, você vai lá e tem que... Só que o passaporte é jus sanguinis, né? Jus sanguíneo é pelo sangue. No passaporte italiano, você tem que comprovar que você era descendente de italiano, né? Porque agora vai mudar, agora é só até avô, né? Antepassado mais para trás, parece que não vai vingar mais, não. Bom, enfim, chama de jus sanguinis. E jus solis é quando você tem a cidadania por ter nascido naquele solo, né? Por exemplo, quem nasce no Brasil, o jus solis é brasileiro, porque nasceu no Brasil é brasileiro, certo? Entendeu? Então, tem regras que é jus sanguinis, tem regra que é jus solis, e aqui a regra é jus pagando, entendeu? Ou seja, você paga, certo? Você paga e aí recebe o passaporte romano. Então, esse grego, ele disse, cara, eu sou romano, mas porque eu tive que pagar muito por isso. Tive que pagar muito por isso, muito caro por isso. Me custou muito dinheiro, certo? Entendeu? Ele era grego, né? Ele era grego, certo? Entendeu? E romano porque pagou. Grego, porém romano porque pagou. E pagou caro, certo? Aí ele pergunta, mas como é que você conseguiu? Aí Paulo respondeu, pois eu sou cidadão romano de nascimento, ou seja, por herança, porque é jus sanguinis, eu sou por herança. Por quê? Porque meu pai ganhou cidadania romana e por direito podendo passar aos seus filhos. Eu sou filho de um romano, de uma pessoa cidadã romana, e por sangue, jus sanguinis, por herança, por sangue, né, jus sanguinis, eu sou romano, entendeu? Enquanto um teve que pagar, o outro recebeu por herança do pai dele. E então Paulo respondeu de que forma ele tinha a cidadania romana para responder o comandante que era grego, porém era romano. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recusaram a dar a chicotada. Não, não vou fazer isso não. Vou nada, tá doido, vai sobrar para mim, cara. Não, 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 não. Eu não vou não. Quem quiser que meta a chibata nele. Tá doido, é negativo. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Só o fato dele ter sido amarrado já podia sobrar para ele. E ele disse: Meu Deus, será que eu vou perder a cidadania romana? Será que isso vai dar bomba para mim? Então, ou seja, todo mundo ali, aquela guarda ali romana, certo? Ficou com medo, né? Entendeu? Ficou com medo. Então, o Império Romano era muito grande. Então, o Império Romano dominava ali a Grécia, como dominava, certo? Ali a Palestina, certo? Entendeu? Então, ali eles ficaram com muito medo das consequências de ter prendido Paulo, certo? Bom, o comandante queria saber com certeza
por que é que os judeus estavam acusando Paulo? Eu disse, não, mas vou ter que prestar conta, vou ter que fazer um relatório. Foi muita confusão lá fora. Para eu fazer esse relatório, eu preciso ter detalhes, certo? Preciso ter detalhes, eu quero me safar, certo? Eu vou ter que botar no relatório que eu não sabia, e com riqueza de detalhes, eu preciso saber como é que esse cidadão romano, certo? Apanhou, certo? Entendeu? E por que a gente prendeu? Vou ter que justificar tudo. Então, vou fazer um relatório bem detalhado sobre isso. Então, no dia seguinte, com medo, né? Com medo de represália para cima das costas dele, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que prendia Paulo e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunisse. Olha a moral do comandante romano, né? Ele disse, rapaz, é o seguinte, depressa, vá lá na casa do sumo sacerdote. Diga que eu quero conversar com todos lá do templo. O sumo sacerdote e toda a curriola dele. Eu quero conversar com todo mundo, certo? Ou seja, ele queria confrontar o sumo sacerdote com Paulo, certo? Entendeu? Para poder entender por que Paulo estava sendo quase, como que é o nome? Morto, a pedradas. Eles iam dar pedrada em Paulo até morrer, certo? Então, ele queria entender para poder fazer um relatório bem detalhado, certo? Para tentar justificar e te livrar das costas dele, certo? O peso de ter prendido um cidadão romano, certo? Entendeu? E justificar também dos seus soldados, né? Porque que seus soldados fizeram o que fizeram, certo? Entendeu? Então, a moral dele, rapaz, ó, manda um recado lá, diga para aquele pessoal lá do sumo sacerdote, certo? Que eu quero conversar com todo mundo, certo? E vou levar esse aqui para, junto com eles, eu entender essa história todinha aqui, que eu não estou entendendo de nada, né? Como é que é? Confunde Jesus com Genésio. Pois é mais ou menos a história por aí, com essa relação a esse general que era romano, certo? Porém, grego de nascimento, que pagou para ser romano, certo? E assumiu um posto, certo? Como um oficial de alta patente. Tanto é que ele foi convocado para reforçar a guarda em Jerusalém por conta das festas, das proximidades das festas judaicas. Bom, depois mandou que trouxessem Paulo e colocassem em frente do sumo sacerdote, da curriola, certo? Dos judeus que faziam parte lá do templo, ou seja, a turma que era os top das galáxias lá dos judeus, para eles explicarem, afinal de contas, por que aquele cidadão romano, certo, ia ser apedrejado até a morte. E que história é essa desse tal de, né? Afinal de contas, me faça entender que linha judaica é essa, né? Que é tal de caminho, entendeu? Então, é mais ou menos isso o que passou na cabeça desse oficial, certo, que estava prendendo Paulo. Bom, então, aqui encerra os 2 capítulos da aula de hoje, né? Então, o que a gente pode tirar, certo? Eu acho que o que mais chama a atenção é os pontos que a gente falou, frisou no começo, né? Mais uma vez, o livro de Atos dos Apóstolos valoriza demais a questão da família, certo? E isso a gente tem que trazer para hoje, dizendo, se converta, porque será salvo você e sua família, em diversas partes. E mais uma vez a gente viu hoje que lá na praia, certo, nas cidades onde Paulo passava, certo, reunia os convertidos do caminho e as suas famílias, os filhos e as esposas, certo, entendeu? Então, reforça que a gente precisa, certo? E outra, que Paulo não tinha medo do porvir, né? É uma grande lição para nós, o medo do porvir. Não podemos, assim, tá, é ruim, é ruim. Imagine você, sei lá, Deus o livre guarde, acontecer de você descobrir, né, que seus dias serão encurtados, certo? Mas Paulo também sabia que seus dias seriam encurtados. Mas qual foi a reação de Paulo ao saber que todo mundo estava ali profetizando, que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia isso, que ele ia aquilo? Ele falou, gente, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Vocês só vão me fazer tristes porque eu vejo vocês chorando, não é pelo que vocês dizem. O que me faz triste é ver vocês chorarem.
não é o que me espera, né? Olha que lindo, que bacana, né? O que me faz triste é ver vocês tristes, e não o que me espera. O que me espera é a vontade de Deus. Isso, certo? É o que me espera, é a vontade de Deus. E Deus está no comando. Então a gente tem que viver, certo? Por mais difícil que sejam os dias, a gente tem que viver pensando: Deus está no comando. Deus está no comando. É a vontade de Deus. Isso tudo é passageiro. Deus está no comando. Há uma vida eterna. E essa vida eterna não vai ter o sofrimento que eu estou passando hoje. Não vai ter o sofrimento que eu estou passando hoje. Né? Entendeu? Então é isso que a gente tem que trazer para o dia de hoje, certo? E semana que vem a gente vem com mais 2 capítulos, certo? Ainda não chegamos na parte que ele realmente vai para Roma, né? Que é o final dele, certo? Entendeu? Mas existem correntes para tudo, a gente vai ver como é que essa viagem que ele vai fazer para Roma, ou viagem complicada, né? A gente vai ver que o Ato dos Apóstolos, no capítulo 28, né? Mas alguns historiadores, alguns livros apócrifos, dizem que ele conseguiu ir até os confins da terra que Jesus mandou, que naquela época era a Espanha que se diz é a Península Ibérica, né? A Espanha, naquela época, só tinha Espanha, não tinha Portugal, Espanha. Era tudo Espanha, né? Entendeu? Então ele conseguiu ir até a Espanha, alguns livros apócrifos, né? A gente não sabe, não tem certeza da legitimidade, certo, desses livros, mas dizem que a coisa não terminou por aí, ou seja, não terminou em Roma, né? Diz que ele foi solto, que ele ainda viajou, certo, entendeu? Mas que ele voltou para Roma de novo, e lá foi preso de novo, e aí ele acabou morrendo, certo? Morreu ele e Paulo, né? Ele e Pedro morreram lá em Roma, entendeu? Mas vamos a mais 2 capítulos na semana que vem, a gente vai ter mais uma aula bacana, espero que vocês estejam gostando, certo? De conhecer a história de como a igreja cresceu. E mais uma frisando como a igreja séria cresce. A igreja séria cresce. A gente viu, há dezenas de milhares de convertidos, né? Está dizendo na palavra, há dezenas de milhares de convertidos, ou seja, uma igreja que começou com 120, né? 120 que ouviram falar de Jesus, agora já eram dezenas de milhares só em Jerusalém. Só em Jerusalém, entendeu? Aí se você for contar onde Paulo já andou fazendo igreja, nossa mãe, entendeu? Que bacana como esse camarada tinha uma vontade de pregar a palavra de Deus. Pois um beijo no coração, certo? Semana que vem a gente se vê por aqui. Vou parar a gravação. Deus abençoe. Boa semana para todo mundo. Até mais. Parando.